Um minuto, tia. Oi, vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Sétimo ano. Todos conseguem me ouvir bem? Tudo bem com vocês? Tá me ouvindo, João? Tá me ouvindo, Marisadora? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ok. Meninos, então, como eu havia dito, oi. Vocês querem que eu fale a porcentagem da sondagem para vocês? O que, tia? Querem que eu passe a porcentagem da sondagem para vocês? Aham. Todo mundo está de acordo? E eu falo no meu WhatsApp, eu não quero falar alto não. Tá, Kathleen quer que manda pelo WhatsApp. Okay. E o meu também fala no Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar só a porcentagem de quem tem 60% para frente, tá? Quem tem menos disso, eu não vou falar, pode ser? Então você sabe que você não teve o acerto de 60% das questões. Aí, quem quiser saber no WhatsApp, me lembra depois, que eu passo pelo WhatsApp com a porcentagem certa que você teve, tá? Tá. Na nossa segunda atividade de sondagem, que foi semana passada, vamos ver quem é que teve 60% da Ana Clara, foi essa atividade do dia 5, tá? Ana Clara nem tá online ainda, né? Deixa eu ver quem mais. Gabriel Souza, Heloísa, João Vitor, deixa eu ver aqui. Deixa eu falar a porcentagem que fica melhor, né? A Ana Clara teve 80%, a Gabriel Souza, 80%, o João Vitor, você também teve 80%. Não, tá errado. Heloísa teve 80%, João Vitor teve, na segunda atividade de sondagem, João Vitor teve, gente, esquece, a segunda atividade de sondagem foi 7 questões, né? Tô confundindo, eu tô passando a nota para vocês em cima de 5 questões. Tá, 7 questões. Então, voltando aqui, eu fiz errado. A Ana Clara, 60%, Gabriel Souza, 60%, Heloísa, 60%, João Vitor teve 85%, tá? O Júlio teve 72%, a Kathleen teve 60%, tá, Kathleen? 60%, deixa eu ver mais, quem mais? Yasmin, 100%, tá? Quem eu não disse é porque teve a nota inferior a 60%. Aí me lembra depois no WhatsApp que eu passo para vocês no privado, tá bom? Isso foi a atividade de sondagem do dia 5. Atividade de sondagem da última sexta-feira, vamos lá. Ana Clara, 60%. Vamos ver aqui. Heloísa, 60%. João Vitor, 60%. Marisa Adora, 60%. E o restante que eu não falei é porque não teve 60% de acerto, tá? Aí eu mando depois no privado, tá bom?
Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos abrir o nosso livro. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Meninos, desativam o microfone de vocês para a gente minimizar os F, tá? Vamos lá. Agora. Peraí, deixa eu abrir aqui. Que eu preciso. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui. Pronto. Tá carregando, agora está visível para vocês, tá? Ótimo. Todo mundo agora está vendo, né? Então, bem, vamos continuar nosso conteúdo. Semana passada a gente viu o reino das plantas, né? A gente viu como que é o reino das plantas, então agora a gente vai dar continuidade falando do reino animal, tá? A gente falou todos os tipos, né? Raízes, terminamos aqui. Falamos dos caules, das folhas. Agora a gente vai entrar no reino animal, reino animalia, tá bom? Então vamos lá, acompanhe junto comigo aí. Só vou dar uma aumentada na tela para ficar melhor para todo mundo ver. Ótimo, tá. Ó, não saiam da aula antes de terminar tudo, porque eu vou deixar a chamada agora para o final, tá? Não vou fazer no início mais não. Vou deixar para o final, para ver quem realmente ficou até o final, tá? Abra o livro de vocês, então, nessa página aí, página... Tia, tinha página tarefa de casa? Tinha de história. Ah, Mandei lá no grupo, tá? As páginas da tarefa eu de tô casa. falando a de ciências, porque tem a página 17, 18, 19, Não, a de ciências teve 18, 19 e eu já mandei até a correção. Mandei na sexta-feira. Tá bom, obrigada. Vocês lembram que eu combinado agora, vocês vão mandar as atividades para mim da semana até sexta, e sexta-feira eu publico, eu já posto as correções, né? Então eu já mandei. Aí vocês... Ô tia, eu não tô mandando atividade, eu esqueci de mandar, mas eu fiz, tá? Então manda, porque senão não tem como a tia anotar, tá bom? Inclusive, você tem que fazer e mandar direitinho para mim ter certeza que vocês estão fazendo. Porque a coordenação fica perguntando a gente quem está enviando as atividades. Aí vocês precisam mandar, tá? Manda direitinho, tá bom? Uhum. Outra coisa, meninos, sobre essa atividade de sondagem, é importante que vocês tirem as dúvidas. Vocês estão terminando muito rápido, tem gente respondendo aí, ó, rápido demais, pouquíssimos entram em contato comigo perguntando a dúvida que tem, e eu percebo que as notas, as pontuações, né, não é nenhuma nota, é pontuação, só não está melhor porque muitos estão fazendo assim, correndo e por fazer, parece. Então, tem um plantão, é para você tirar a dúvida das questões para não responder errado, tá? Para não ficar com pontuação baixa. Então, tirem as dúvidas comigo, tirem as dúvidas e mostre. Marisadora, liga a luz aí, esse escuro. Marisadora. Conversando com alguém, né? Então, gente, tirem as dúvidas, podem consultar o livro, por isso eu mando às 15 horas. Consultem o livro, não tem problema vocês consultarem o livro naquilo que vocês têm dúvida, mas procura resolver as dúvidas para ter uma pontuação melhor, viu? Tá? Então vamos lá para a nossa aula hoje. O reino animalia, né? Vamos falar dos animais. Então aqui entre todos os grupos, né? Aves, lagartos, polvos, né? Minhocas, esses são estão agrupados nesse reino. Então eles são eucariontes, pluricelulares, então eles têm, ou seja, eucariontes, né? Eles têm todo o núcleo celular, tá? Citoplasma. E pluricelulares, porque possuem mais de uma célula, são heterótrofos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento.
Eles precisam, então, se alimentam de outros, né? De outros seres. Apresentam grande variedade na forma, hábitos, né? E está presente na maioria dos ambientes. Então, aqui o livro começa já com alguns exemplos. O exemplo A, a gente tem aí uma lula, né? O B, um crocodilo e um morcego aí no C, né? Então, vamos lá. A simetria, né, é uma das características usadas para classificar os animais, os seres do reino animal, né, o reino animalia, que é o nome científico. Então, ela vai se referir qual é a semelhança encontrada, quais são as partes equivalentes desses seres vivos, quando divididos por um plano imaginário que passa pelo eixo central do corpo, que a gente chama simetria. O que é? Você consegue dividir algo no meio, e aí você vai ver como que essa divisão ela se dá, como que ela se parte, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui o exemplo no livro, tá vendo? Tem 2 exemplos aqui, tá? Então, ó, a simetria é aquilo que vai dividir o objeto, o organismo, em partes iguais, tá? Então, a gente tem um eixo central, né? E daí a gente faz as divisões. O livro de vocês traz da seguinte forma: os animais apresentam simetria bilateral em apenas um plano imaginário, que divide o corpo do animal em 2 partes semelhantes, esquerda e direita, ou radial. Quanto mais de um plano imaginário divide o corpo do animal em partes semelhantes. Caso não exista um plano imaginário que separe o animal em partes semelhantes, ele é considerado assimétrico, ou seja, ele não é dividido de forma igual. Então, aqui a gente tem, né, uma simetria mostrando uma água viva, tá? Uma simetria bilateral, aqui é a radial, 2 partes iguais, tá? E a simetria bilateral da ave, tá vendo? Só um lado mesmo, tá? Só um lado. Divide só em 2 partes. Em uma parte, tá? Então, a radial, ela vai ter mais de um plano imaginário, tá? Então, aqui eu tenho mais de um plano imaginário. Tanto do outro lado como desse lado. Depende muito de como eu divido o corpo da ave, tá? Alguma pergunta? Não? Agora, meninos, a gente vai falar da classificação do animal. Como que o reino animal ele se divide? Como que ele pode se dividir? Então, ele é dividido em filos, né? Então, nós vamos estudar esses filos. O que seriam os filos? As classes desses animais. E aí, ó, pode anotar, marcar isso aí, ó. Nós temos os poríferos, os quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, molúsculos, artrópodes, equinodermos e cordáceos, tá? Então, a gente tem aí, ó, todas essas classes e a gente vai ver quais as espécies que se classificam, que entram em cada uma dessas classes apresentadas aí, tá bom? Agora a gente vai entrar nos termos muito científicos, os nomes um pouquinho mais difíceis, então é importante que vocês leiam, estudem, tá? Essa parte. Poríferos, né? Então, são conhecidos como as esponjas, tá? São animais exclusivamente aquáticos, né? E sésseis, quer dizer que eles são fixos, tá? Fixos onde? Nas rochas, né? E nas estruturas submersas. Eles vão apresentar uma organização corpórea simples, né? Sem formar tecidos verdadeiros. Eles são assimétricos, porque não tem como dividir o corpo deles em 2 partes iguais. Além disso, eles são considerados animais filtradores, né? Por quê? Porque eles se alimentam de partículas que estão na água e que percorrem o corpo deles. Por isso, eles são chamados de filtradores. Aqui a gente tem, né, o exemplo das esponjas. São os poríferos, tá bom? Alguma pergunta? Então, assimétrico, não tem como dividir o corpo deles em 2 partes iguais, né?
Por que que é chamado de sésseis? Porque eles são fixos, eles não saem de um lugar para o outro, eles não se locomovem, tá? Aonde eles são fixos, né? Nas, nas rochas, né? E nas estruturas submersas. Então, essas coisas aí são importantes que vocês relembrem isso aí depois, tá bom? Então, a composição básica dos poríferos, né? Está bem representada aqui na imagem. Então, eu tenho um ósculo, né? Que é uma abertura de água, né? Que sai da esponja. Aqui está o ósculo, essa abertura. Eu tenho um átrio, que é chamado de cavidade do interior do corpo, tá? É isso aqui. Eu tenho aí, ó, os porócitos, que são células, que são essas aqui, ó. São células, né, por onde a água entra dentro da esponja. E aí eu tenho as espículas, que são estruturas de sustentação, são essas, tá? E o coanócitos, que é a célula flagelada, que vai promover a circulação da água, né, e captura de alimentos, que é justamente esses aqui. Aqui, aqui, tá? Então é assim que ela é representada. Alguma pergunta sobre os poríferos, como as esponjas? Não? Quinidários. O que são os quinidários, né? Também são animais aquáticos, eles vivem em ambientes marinhos, né? Eles têm uma simetria radial, tá? Então, eles podem ser divididos, o corpo deles possui simetria, dá para dividir em partes, né? Iguais, só que em mais de uma, né? Por isso radial. Podem apresentar duas formas de vida, então, inclusive em uma mesma espécie. Então, a gente tem o pólipo, o que é isso, né? É o que é céssio, ou céssio. E, em geral, ele tem o formato de um vaso. Quer dizer que é aquele que não vai sair do lugar de jeito nenhum, tá? Céssio é porque ele é fixo, tá bom? E aí a gente tem aí também a medusa, que já não é céssio, ela é livre nadante, né? Então ela nada para onde ela quiser. E tem o formato da guarda-chuva, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Formato de guarda-chuva. Então aí entra quem? Corais, águas-vivas, anêmonas, são exemplos de quinidários. Então a gente tem aqui, ó, o pólipo, tá vendo? Como eu disse para vocês, aqui, ó. É céssio, ele é fixo, tá? Também em rochas, ou em ambientes lá fixos aquáticos. E aí eu tenho aí, ó, uma medusa, que é o exemplo B, pode medir até 40 centímetros, tá bom? Então aí eu tenho os dois exemplos. Os quinidários, eles vão capturar o alimento com auxílio dos tentáculos, né, que vão levar esses alimentos até a boca. Eles têm células que são chamadas de quinidócitos, tá? Então, ao serem tocados, eles liberam uma substância tóxica, tá? Então, são úteis tanto para a captura dos alimentos como para a defesa também. Então, vocês já viram falar de acidentes com água-viva? Já ouviram falar? A pessoa fica queimando, queimando e dói por horas, horas mesmo. Não há uma dor que alivia, tá? Por causa dessa toxina que elas liberam. Então, eles podem causar, viu, lesões na pele, que está bem falando, pode causar lesões na pele do corpo humano. Então, os recifes, por exemplo, são estruturas formadas por corais de diversos outros seres vivos, né? Então, esses quinidários, eles estabelecem relações. Eles são encontrados principalmente nos ambientes marinhos e atualmente estão sofrendo impactos por causa da poluição das águas e o aumento da quantidade de gás carbônico liberado na atmosfera. Isso aqui tem prejudicado essa ação, né, nossa no meio ambiente, tem prejudicado a vida de milhares desses animais, até colocando eles já quase em extinção, tá? Então, o que é importante a gente saber? Olha aqui, ó. Poríferos e quinidários são animais aquáticos. Os poríferos são filtradores e sésseis, quer dizer, poríferos não vão se movimentar. São filtradores porque eles se alimentam das gotículas, partículas que tem na água, tá? Enquanto os quinidários, eles são predadores, eles apresentam formas de vida sésseis e livre nadantes. Ou seja, eu tenho uma parte que é fixa, que é céssio, e eu tenho uma parte que é livre e nada por onde quer, como, por exemplo, a água-viva. Então, marca esse zoom aí, porque esse zoom, ele é uma observação importante nessa classe desses animais, tá? Poríferos e quinidários.
Agora vamos entrar, então, na página 22, vamos falar dos plateumintos, né? O que são esses, né? São os animais de corpo alongado e achatado. Também pode viver em ambientes aquáticos ou em solos úmidos, não independente do mar, né? Parasitas ou de vida livre. Ou seja, vocês sabem me explicar o que significa parasita? Alguém se arrisca me dizer o que é um parasita? Alguém? Tipo, Alguém? carrapato. Animais de corpo alongado ou achatado? Não. Essa é a estrutura dele. O que é um parasita? Vocês nunca viram alguém dizer aquele termo assim, ô seu parasita? Não? Pessoa meio louca, tia. Pessoa louca? Não tem a ver com Eu já loucura. escutei essa expressão, mas eu não sei para que ela é O usada. parasita, ele é muito esperto. O parasita, ele é muito esperto. Ele não é nada bobo. Vocês não querem arriscar? Arrisca aí uma resposta. Não é carrapato, né, tia? Oi? Não é carrapato, né? Por que você acha que o carrapato é um parasita? Uma Porque ele doença. gruda na tia. pele. E o que ele faz quando ele faz isso? Aí chupa o sangue. E fica lá na vida boa, só comendo, engordando, né? É um exemplo de um parasita. O parasita, ele faz isso. O parasita, ele é sustentado por outro. Piolho, tia. Ele gruda, ele fixa em um ser e ali ele recebe tudo que ele precisa para sobreviver sem fazer nada. Tia, aranha, tarântula, é parasita, né? Não, tarântula não. Mas o carrapato é um bom exemplo. Tá? Então, vamos lá. Então, continuando, né? Então, olha só. Eles são parasitas, né? Ou de vida livre. Vida livre, como os planários, né? Como as planárias que se alimentam principalmente de pequenos animais. E elas também liberam substâncias digestivas sobre a presa. Depois, sugam o material parcialmente digerido. A digestão se completa no interior de suas células. Os parasitas, como os esquistossomos e as tênias, se alimentam de recursos do hospedeiro. Aqui está a explicação do parasita. Sabe o que é tênias, né? Vocês sabem o que é essas tênias? É um verme, tá bom? É um verme. Então, os plateumitos, eles vão apresentar uma simetria bilateral, né? O sistema deles digestório é bidirecional. Por quê? É também um sistema incompleto, porque eles possuem a boca, mas eles não possuem ânus, tá? Então, esses animais fazem trocas gasosas na superfície do corpo. É assim que funciona o processo digestivo deles. Alguns plateumintos parasitas podem causar doenças nos seres humanos, como, por exemplo, o esquistossomo, né? Ou seja, ou Schistosoma mansoni, que é o nome científico, e das tênias, que causam esquistossomose e teniase, tá? Esses dois casos aqui, ó, esses parasitas, eles botam os seus ovos, né? Eles são eliminados com as fezes do hospedeiro, tá? Então, por isso, a doação de medidas de saneamento básico, a manutenção de hábitos adequados de higiene, estão entre as formas de prevenir contra essas doenças. Gente, aqui ó, tem um exemplo da foto, né? De as planárias, né? Aqui é um exemplo. Elas podem medir até 1 centímetro. Elas vão produzir muco na superfície corpórea que auxilia na locomoção delas. Tá bem aqui. Então, o que vocês podem fazer? Por exemplo, quem se alimenta de água que não é tratada, você não sabe se aquela água está vindo de um esgoto, né, que não é tratado. Se você ingerir aquela água, você está correndo um grande risco de absorver com aquela água um parasita, tá?
Então, o cuidado sanitário, né, as condições de prevenção é muito importante, tá, menina? É porque aqui não tem assim, um exemplo específico, mas aqui tem, ó. Olha a lombriga, gente, tamanho que é. Já viram aquele tema? A mãe fala assim, nossa, foi levar meu filho no médico, o menino tá com lombriga, com verme, é isso aqui, ó, tá? Eles grudam na parede do intestino e eles se alimentam de tudo que ele pode retirar da parede do intestino, inclusive até mesmo de resíduos, né, que tem na parede do intestino, é que as lombrigas elas se alimentam. Bom? Então, são animais, né, de corpo cilíndrico. Agora nós vamos falar dos nematódios. Com extremidades afiladas, podem ser de vida livre, né, ocupando ambientes aquáticos ou terrestres, ou também serem parasitas. Apresenta simetria bilateral, o sistema é unidirecional, também chamado sistema digestório completo. Esses aqui já têm boca e ânus, tá? Os plateumintos não. Realizam trocas gasosas pela superfície do corpo. Assim como os plateumintos, os nematóides podem causar várias doenças nos seres vivos, incluindo os seres humanos. Entre essas doenças está a ascaridíase, né, que é causada pela lombriga, tá vendo? Os ovos dessa parasita são liberados com as fezes do hospedeiro. Por isso, a adoção de hábitos adequados de higiene e a implementação de medidas de saneamento básico auxilia também na prevenção da doença. Aqui, ó, o tamanho, né? O que esse bicho vai causar, né? Isso aqui vai causar na pessoa. Começa com anemia profunda, alguns, tá? Começa assim, tá bom? Apetite já não é mais o mesmo. Bem assim, tá, gente? Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês. Qual que é a diferença dos dois? Ó, marca isso aqui. Os plateumintos e os nematóides são animais de simetria bilateral, todos eles têm a mesma simetria. Podem ser parasitas, tá? Ou não, ou de vida livre. E eles realizam trocas gasosas pela pele. Só que os nematóides têm um sistema digestório unidirecional, ou seja, ele já é completo. Os plateumintos, não. O sistema digestório deles, ó, o sistema digestório deles é incompleto, que é chamado de bidirecional, tá? Então, essa é a diferença desses dois grupos de animais. É bom que vocês marquem isso também. Quem não está marcando, marca. Posso fazer perguntas disso daí, tá bom? Para vocês responderem. Então, marca tudo direitinho. Júlio, não estou vendo sua câmera ativada. Por quê? Você está sentadinha aí a aula toda ou você está dando uma voltinha e voltando? Hein? Então, ó. Anelídeos. Quem são os anelídeos? São animais, né, de corpo alongado e cilíndrico. Esses aqui apresentam uma metameria, ou seja, o corpo é dividido em vários segmentos. Pode ser dividido em várias partes. É chamado de metâmeros, tá? Porque eles eles parecem com anéis. A maioria tem hábito. Tio, o Júlio tá aí? Tá. A maioria, continuando aqui, né? Ok, Júlio. A maioria aqui, ó, tem hábito de vida livre, mas alguns são, como muitos sanguessugas, são parasitas externos, que é o ectoparasitas, que são encontrados em ambientes marinhos, água doce e terrestres e úmidos. Vocês já viram esses sanguessugas? Quem já viu sanguessuga? Aqui, um aqui, ó, sanguessuga. Alguém já viu? Alguns, pessoal, são usados até para tratamento de pele. Tem pessoas que têm problemas de coagulação sanguínea. Então, o sangue começa a coagular em regiões como orelha, nariz, e vai inchando e vai ficando roxo. Aí coloca esse sanguessuga nessas regiões
para sugar o sangue que fica coagulado lá. Tem tratamento com isso. Estranho, mas existe, tá? Então, ó, os anelídeos, eles vão apresentar sistema digestório unidirecional, né? Simetria bilateral, pode ser dividido em duas partes. A maior parte das espécies vão realizar trocas gasosas pela pele, que é fina e úmida. Esses animais podem ou não apresentar cerdas no corpo. Exemplos de representantes desse grupo são minhocas e sanguessugas. Minhocas é comum, né? A gente já conhece. Aí aqui a gente tem o sanguessuga, tá? As minhocas têm grande importância na formação do solo fértil, né? Porque elas se movimentam pelo solo criando túneis onde vai circular o ar e o alimento e se alimentam de material encontrado no caminho. E as fezes desses animais formam material de diversos nutrientes essenciais que vão enriquecer o solo, né? Como, por exemplo, humus. Então, aqui, ó, importante, né? Os anelídeos e moluscos têm simetria bilateral, sistema digestório unidirecional. O corpo dos anelídeos é dividido em metâmeros, ou seja, em várias partes, né? E em cabeça, massa visceral e pé, tá? Então, essa divisão divide em cabeça, massa visceral e pé. Então, é importante vocês saberem disso também. Os moluscos, para a gente ir conseguindo, ver se a gente consegue finalizar pelo menos essa parte, tá? Moluscos. Tem um corpo mole, muitas vezes, né, protegido por uma concha, tá? Secretada, né, por um tecido típico desse grupo, que é chamada de manto, tá bom? O corpo deles é dividido em cabeça, onde vai ficar a boca, massa visceral, onde contém os órgãos internos, e pé, que é responsável pela locomoção. Alguns moluscos, os pés foram transformados em tentáculos. Então, eles têm simetria bilateral, possuem sistema digestório unidirecional, tá? Algumas espécies apresentam brânquias, são estruturas finas, como muitos vasos sanguíneos. Eles também vão realizar trocas gasosas. Certas espécies vão apresentar rádula, ou seja, uma língua raspadora para auxiliar a obtenção de alimentos. São animais de vida livre, podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou terrestres, como quem? Caramujos, polvos, mexilhões, lesmas, lulas, tá? Vocês são tudo exemplo de moluscos, tá? Olha os mexilhões aqui, ó. Bom? Deixa eu ver se dá para ir mais um pouquinho só. Não vai dar, o conteúdo ainda é grande. Meninos, então tá. Hoje nós não vamos ter tarefa de ciências do livro, tá? Mas eu vou mandar para vocês buscarem tarefinha lá na escola. Sexta-feira tem um drive-thru. Vocês viram lá o anúncio? Então, vai ter uma lembrança bem bonitinha para vocês, né, da festa junina. Como a gente não vai poder fazer festa junina, vocês vão ganhar uma lembrancinha. Mais atividade que eu vou mandar de ciências, tá? Impressa. Tudo bem? Então, todos estão convidados a irem lá, diz os papais, que não podem faltar, porque tem atividade para vocês impressa, tá? Eu não vou mandar atividade de história, porque eu já mandei do livro, mas a de ciências eu vou ver se eu mando de geografia também, tá? Para vocês fazerem no caderno. Rapidinho, deixa eu fazer só a chamadinha aqui, porque eu não tinha feito no início, estou deixando para o final, para vocês não saírem antes da hora. Então, Ana Clara, Então. Gabriela Avili, Gabriel Souza. Cadê o Gabriel Souza? Saiu? Ah, tá aí. Heloísa, João Vitor, Júlio, Kathleen, Marisadora, Rodrigo, Vitor Gabriel e Yasmin. Ok, chamada feita. Meus queridos, Presente. a gente se encontra amanhã, então, tá? Tá. Amanhã é Então, geografia, né? Amanhã é Tia, tem geografia. que tarefa de geografia? Não, a gente não teve aula de geografia semana passada por causa do feriado. Tá? Então, a gente vai ter agora, amanhã. Tia, é para te entregar a tarefa de história até sexta-feira? Até sexta. Eu já fiz.
Aí, como eu vou mandar a folha xerocada aí, os pais de vocês vão buscar na sexta-feira, aí essa xerocada vocês me entregam no decorrer, junto com as da próxima semana, tá? Tá. Mais faz e já entrega logo, porque aí vocês não ficam com conteúdo acumulado e nem muita atividade para fazer, tá bem? Ok. Tá bom, então. Mais alguma pergunta? Não. Não? Então tá. Beijo para vocês. A gente se encontra Beijo, amanhã, tia. então, tá? Tchau, Tchau. querido. Tchau, tia. Tchau, tchau. Me lembrem quem quer que eu passe a nota depois, no privado. Tá. Porque senão eu me Tá bom. esqueço. Beijo, tchau. Ok. Tchau.